Bom, pensem em um hábito destrutivo. Daqueles que a pessoa tenta quebrar há 5, 10 anos, sabe? Exatamente. Existe uma crença quase universal de que desfazer algo tão enraizado assim, Exige um processo igualmente longo e exaustivo. pois é como esculpir uma estátua em uma rocha sólida. Nós geralmente acreditamos que a transformação exige décadas de sofrimento. Lascar a pedra ali milímetro por milímetro. Sim, é uma visão bem geológica da mudança humana, digamos assim. Perfeito, uma visão geológica. Mas, e se a neurociência e a psicologia comportamental nos mostrarem que essa luta de uma década pode, na verdade, ser resolvida em menos de um segundo? Nossa, essa é sem dúvida uma das ideias mais provocativas no campo do desenvolvimento humano. Sem dúvida. E hoje a nossa análise detalhada vai destrinchar exatamente a mecânica dessa transformação instantânea. E é fascinante porque é a quebra daquela premissa de que precisamos do tempo, das eras, para cimentar uma alteração real no nosso caráter. A ideia que vamos explorar hoje propõe que o poder não reside na passagem do tempo. Não. E reside onde, então? Na intensidade absoluta de um momento de clareza. E, claro, na aplicação de estratégias neurológicas muito, muito precisas. Com certeza. E o material que serve de base para o nosso mergulho profundo de hoje é a extensa obra Desperte Seu Gigante Interior, de Tony Robbins. Um verdadeiro manual. Sim, um manual monumental. A nossa missão aqui é extrair a essência prática desse tratado sobre como assumir o controle inabalável de todas as esferas da vida. Esfera mental, emocional, física e financeira. Ele cobre tudo. E a promessa inicial, logo nos 3 primeiros capítulos, é fortíssima. A transição da inércia para o controle começa com 3 passos fundamentais. Primeiro, elevar os padrões. Sim, que significa não aceitar menos do que a excelência. Segundo, mudar as convicções limitantes. E terceiro, alterar a estratégia. Mas vamos tirar isso do campo da abstração. Como, na prática, essa transição opera no dia a dia? Bom, tudo começa com a desconstrução da ideia de destino. O material sugere de forma muito enfática que o destino não é moldado pelas condições externas. Tipo economia ou a família em que nascemos. Exato. Não é isso que dita o futuro. O destino é moldado por 3 decisões que o cérebro toma a cada milissegundo, quase sempre no piloto automático. A cada milissegundo? Quais são essas 3 decisões? São elas: no que focar, o que as coisas significam e o que fazer a respeito. Olha, isso me faz pensar em um sistema de navegação. Um GPS interno que não desliga nunca. Uma ótima analogia. Porque a cada instante esse GPS recalcula a rota com base nessas 3 coordenadas: foco, significado e ação. Agora, se pensarmos em algo corriqueiro, como procrastinar a declaração do imposto de renda. Um clássico. Sim. O cérebro não está simplesmente sendo preguiçoso, certo? De forma alguma. Ele está ativamente calculando. Ele calcula que sentar, organizar os papéis e fazer as contas é mais doloroso no momento presente do que o risco futuro de uma multa. Entendi. Mas como exatamente nós invadimos esse cálculo para forçar o GPS a traçar uma nova rota? Qual é o combustível desse sistema? O combustível é puramente biológico. O comportamento humano é governado por 2 forças primárias, que são a necessidade de evitar a dor e o desejo de obter prazer. Dor e prazer. O básico da sobrevivência. Exatamente. E, biologicamente, o ser humano fará muito mais para evitar a dor imediata do que para alcançar o prazer. Nossa, então a fuga da dor é um motivador mais forte. Muito mais forte. É o nosso mecanismo mais primitivo de sobrevivência. Então, o segredo para alterar esse cálculo interno é usar essa biologia a favor do objetivo e não contra ele. E como fazemos isso na prática? Se alguém quer realmente mudar, precisa associar uma dor insuportável, excruciante, à manutenção do estado atual e, simultaneamente, associar um prazer imenso à ação. Ah, entendi. Se o cérebro percebe que não agir vai resultar em uma catástrofe imediata para a própria identidade da pessoa, ele aciona os alarmes de emergência. Ele redireciona o foco instantaneamente, porque a dor de ficar parado se tornou maior do que a dor de agir. Bom, isso faz todo sentido na teoria. Mas vamos testar essa lógica contra a realidade das nossas convicções
avançando para os capítulos 4 a 7. Certo. A reestruturação da mente. Isso. O texto apresenta um cenário muito claro e muito poderoso. Duas mulheres completam 70 anos de idade no mesmo dia. Um exemplo brilhante sobre convicções. Sim. A primeira enxerga que, aos 70, o corpo vai começar a falhar. Ela conclui que a vida, para todos os efeitos práticos, acabou. O que a leva à inércia. Exato. Mas a segunda mulher vê a mesmíssima idade como uma oportunidade gloriosa para iniciar, por exemplo, o alpinismo. Porque na cabeça dela, agora ela possui tempo livre e sabedoria acumulada. O evento externo é idêntico. A idade é a mesma. A diferença está inteiramente no sistema de convicção que filtra essa realidade. Pois é, as convicções funcionam como limites invisíveis. Elas ditam o que consideramos possível ou impossível para nós mesmos. O livro usa uma metáfora interessante sobre operar com convicções ultrapassadas, não é? Sim, a metáfora da mosca. Imagine uma mosca que bate repetidamente contra o vidro de uma janela iluminada. Ela quer sair para a luz. Exato. Ela tem motivação de sobra, ela tem energia abundante. Mas a estratégia está falida porque o vidro bloqueia o caminho. Ela vai tentar forçar passagem pelo mesmo caminho fechado até a exaustão. Ou até morrer ali no parapeito. Precisamente. Para que a verdadeira mudança ocorra, é preciso quebrar esse padrão antigo de forma drástica e construir uma nova associação neurológica. E é aí que entram os famosos 6 passos do condicionamento neuroassociativo, o CNA. Certo? Isso mesmo. É a mecânica da mudança rápida que o autor propõe. Mas aqui, olha, eu preciso confessar um certo ceticismo, se me permite. Por favor, vá em frente. Nós sabemos que a neuroplasticidade é como pavimentar uma nova estrada na mente. E isso exige tempo, exige repetição e a construção física de novas sinapses. Sim, é um processo biológico real. Então, como é possível o autor afirmar que a mudança ocorre em um instante? O rompimento de um vício profundo, por exemplo. Isso não exige a consolidação de um músculo neurológico através de um esforço bem prolongado? Essa é uma ponderação perfeitamente válida e toca bem no coração do método que estamos analisando. A distinção vital que o texto faz aqui é separar a decisão do condicionamento. Separar os dois. Como assim? Veja bem, o corte do padrão antigo, o momento em que a pessoa diz "chega", esse ocorre sim em uma fração de segundo. Ah, o momento da ruptura. Exato. É o basta absoluto, onde a dor de continuar aquele comportamento se torna tão intolerável que a decisão acontece num estalo. Essa decisão é o que destrói o vidro da janela instantaneamente. Certo, a janela está quebrada. E depois? Porém, o passo seguinte é o condicionamento. É a repetição constante da nova alternativa, recompensando esse novo caminho com prazer. Entendi. A decisão destrói o obstáculo e abre a porta, mas o condicionamento diário é o que garante que a mente não volte a procurar o vidro no futuro. Perfeito. É exatamente essa mecânica. Bom, o choque inicial interrompe o padrão. Mas então, como nós sinalizamos para o nosso sistema nervoso que estamos construindo essa nova estrada, digamos, em uma manhã comum de terça-feira? Aí entramos na terceira parte do nosso mergulho, focada nos capítulos 8 a 11. O maquinário interno da comunicação. O poder da palavra. O material argumenta de forma muito persuasiva que a nossa ferramenta primária para recondicionar a mente é o vocabulário e, mais especificamente, as perguntas que nós fazemos a nós mesmos. Sim, as perguntas são a resposta. Literalmente. E a história da Marva Collins, que ilustra isso de forma impressionante. A história dela é comovente. Ela foi uma educadora que resgatou crianças completamente rejeitadas pelo sistema escolar tradicional. Crianças que eram consideradas casos perdidos. Exato. E ela não fez isso com métodos punitivos severos ou cartilhas mágicas. Ela fez isso puramente mudando o foco dessas mentes infantis através de perguntas. Como essas perguntas funcionam no cérebro? As perguntas são o leme do foco humano.
O cérebro é como um supercomputador projetado para responder a qualquer questionamento que você insira nele. Qualquer um mesmo? Qualquer um. Se a pergunta interna for por que eu sempre fracasso, a mente vai buscar incansavelmente no arquivo de memórias todas as justificativas para confirmar essa incompetência. Nossa. O cérebro vai listar todas as falhas do passado para responder a pergunta, e o resultado é a paralisia. Com certeza. Agora, se a pergunta for alterada para o que há de bom nesta situação que eu ainda não percebi e como posso usar isso para vencer? Aí o jogo muda. O cérebro é forçado a procurar soluções. Exatamente. A direção do foco dita a emoção e a ação que se seguem. E o livro estende essa mesma regra para as metáforas que usamos para descrever a nossa própria existência. Há um exemplo ali que me chamou muita atenção. O caso de um homem chamado Martin. Ah, sim, o homem que sofreu um ataque cardíaco. Isso, ele sofreu um ataque cardíaco fulminante e no meio de todo aquele pânico no hospital, com máquinas apitando, uma enfermeira muito experiente percebeu o terror no rosto dele. E o terror, fisiologicamente, só piora a condição cardíaca. Sem dúvida. E ela simplesmente se aproximou e sussurrou: "Relaxe, é apenas um filme." Uma simples frase. Uma frase que alterou instantaneamente a fisiologia dele. Obviamente, o problema médico não desapareceu por mágica. Não, ele continuava infartando. Mas a situação deixou de ser percebida como uma sentença de morte inescapável e passou a ser uma cena temporária de um filme que teria um final. Eu diria que mudar o vocabulário e as metáforas não é como simplesmente trocar a lente de uma câmera. É muito mais profundo que isso. É como trocar todo o sistema operacional de um computador. O hardware continua o mesmo, a realidade exterior é a mesma, mas a interface com a qual processamos os dados do mundo é completamente diferente. Uma analogia excelente. E veja, esse novo sistema operacional precisa de uma forma eficiente de lidar com os alertas do sistema. Os alertas seriam as nossas emoções. Exato. O capítulo 11 fala sobre as 10 emoções de poder. Muitas pessoas gastam uma energia formidável tentando suprimir emoções que a sociedade considera negativas. Como raiva, tristeza, medo. Sim, mas a abordagem aqui sugere que a raiva, o medo, a frustração não são inimigos. Eles são apenas sinais de ação. Como luzes de advertência no painel de um carro, certo? Uma metáfora perfeita. Porque ninguém em sã consciência coloca uma fita adesiva sobre a luz vermelha de falta de óleo para fingir que o motor está bem e continuar dirigindo. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem com as próprias emoções. Se a frustração acende no painel da mente, não é para causar um sofrimento gratuito. É para avisar que a estratégia atual, seja no trabalho ou num relacionamento, simplesmente não está trazendo os resultados esperados. A luz acendeu porque algo precisa de manutenção. E se for, por exemplo, a solidão? Se a solidão surge no painel, é um aviso claro de que há uma necessidade fundamental de conexão que não está sendo atendida. E quando o indivíduo finalmente decodifica essa mensagem por trás do sinal, A dor daquela emoção geralmente se dissipa, porque a mensagem foi entregue e, simultaneamente, o material enfatiza o cultivo consciente e diário de emoções fortalecedoras. emoções como o amor, a curiosidade, a flexibilidade, não é? Sim, e a contribuição. Elas funcionam como os verdadeiros antídotos químicos contra o estresse crônico. É a manutenção preventiva do motor. O que nos leva ao próximo grande teste desse nosso novo sistema operacional, mergulhando na parte 2 do livro, capítulos 12 a 18. O sistema central e o futuro irresistível. Isso. Depois de compreender esses sinais todos, como a pessoa sustenta isso ao longo prazo? O livro introduz o que chama de sistema central, que governa as nossas escolhas, e propõe um desafio mental que eu achei francamente brutal. O desafio mental de 10 dias? Sim. O objetivo é passar 10 dias consecutivos focando 100% em soluções e 0% em problemas. E não é só tentar pensar positivo. As regras são rígidas. Muito rígidas. Se houver um único pensamento de vitimização ou uma reclamação prolongada por mais de alguns minutos, a pessoa é obrigada a zerar o cronômetro. E recomeçar do dia 1, mesmo que já estivesse no dia 9. Isso é uma loucura. Por que ser tão rigoroso? A razão pela qual a esmagadora maioria falha logo no primeiro dia desse desafio é fascinante. Ele expõe implacavelmente as nossas regras e referências internas. O capítulo 16 trata exatamente dessas regras.
Como elas funcionam? As regras são aquelas leis internas subconscientes que ditam exatamente o que precisa acontecer no mundo exterior para que nós nos sintamos bem ou mal. E o que a análise profunda revela sobre essas leis? Revela que o ser humano tem uma tendência trágica de criar regras impossivelmente difíceis para a própria felicidade e regras incrivelmente fáceis para a dor e para a frustração. Nossa, isso é algo que vemos o tempo todo. As pessoas atrelam sua paz de espírito a eventos totalmente incontroláveis. Sim, eventos externos. Se a regra de alguém é, por exemplo, eu só me sinto amado se a pessoa me trouxer presentes todos os dias, ler a minha mente para saber o que eu quero e se o tempo estiver ensolarado, bom, o fracasso emocional dessa pessoa está matematicamente garantido. Está fadada ao sofrimento diário. Por outro lado, a regra para a frustração costuma ser extremamente simples. É do tipo, basta que alguém no trânsito buzine para mim e meu dia está arruinado. Exatamente. A pessoa facilita a dor e dificulta a alegria. Como resolvemos essa falha crítica na nossa programação? Qual é a diferença prática entre valorizar um princípio, como o sucesso, e ter uma regra tirânica sobre ele? A diferença essencial está na rigidez. Valorizar o sucesso é como ter um norte de uma bússola. É o que impulsiona o seu crescimento constante. Certo. E a regra tirânica? A regra tirânica é exigir que esse sucesso ocorra através de uma promoção específica na próxima terça-feira, com um aumento exato de 30% e sem que absolutamente ninguém critique o seu trabalho. Se faltar 1 milímetro disso, a pessoa se sente um fracasso. Exato. Para mudar isso, é imperativo reescrever as regras internas. O objetivo é tornar muito, muito fácil sentir prazer nas pequenas vitórias e consideravelmente mais difícil sentir dor pelas contrariedades diárias. Entendi. E, paralelamente a isso, o texto fala que precisamos expandir as nossas referências, no capítulo 17. Sim, que seriam as matérias-primas das nossas crenças. Sim, as referências formam o tecido das nossas convicções. Mas como nós expandimos essas referências na prática, no mundo de hoje? Expondo-nos conscientemente ao desconhecido. Veja, se a referência de mundo de alguém se limita estritamente ao seu próprio bairro e aos problemas que aparecem no noticiário noturno, A capacidade dessa pessoa de imaginar um futuro irresistível será minúscula, completamente atrofiada. Expandir referências significa, por exemplo, ler a biografia de alguém que superou obstáculos muito piores do que os seus. Significa conversar com pessoas de culturas diferentes ou simplesmente aprender uma nova habilidade do zero. enriquecer o banco de dados. Isso. Toda nova experiência rica fornece ao cérebro novos dados para construir convicções mais amplas, resilientes e otimistas sobre o que é de fato possível. E essa construção de referências e regras nos conduz à aplicação nua e crua na reta final do material, a partir do capítulo 19. Os 7 dias para moldar a vida. Exato. Passamos de toda essa complexa mecânica da mente para exercícios diários bem práticos. Eles abrangem o controle do destino emocional no dia 1, do destino físico e até a desmistificação do destino financeiro no dia 4. Onde ele foca em pequenos passos consistentes para criar riqueza, criar valor constante, em vez de buscar atalhos. É um plano de ação bem sólido. No entanto, lendo essa parte eu tive uma surpresa. Qual foi? Em meio a um manual tão rigoroso de produtividade extrema e domínio cognitivo absoluto, o dia 7, no capítulo 25, traz uma exigência que parece totalmente fora de lugar. Ah, o mandato para descansar? Sim, um mandato rigoroso para descansar e se divertir. O texto lembra que até mesmo Deus tirou um dia de folga, e que é vital não perder o coração de criança, a espontaneidade. Porque o lúdico, a brincadeira, é elevado ao status de disciplina essencial num livro de alta performance. Porque, olha, sem o aspecto lúdico, a estrutura inteira colapsa. Colapsa. Sim, o objetivo final de assumir o controle do sistema neurológico não é transformar o ser humano em um ciborgue frio, focado apenas em metas implacáveis. Que é o que muita gente acha que desenvolvimento pessoal significa. Mas não é. Se a vida se resumir a uma tensão constante
e estressante em direção à próxima grande conquista, adivinha o que o cérebro vai fazer? Ele vai associar a dor ao processo. Exatamente. Ele acabará associando uma dor extrema a esse nível de sucesso. E, como nós já estabelecemos lá no início da nossa conversa, a mente sempre sabota aquilo que causa dor profunda. Genial. Então a diversão é uma estratégia de sobrevivência do próprio sucesso. O descanso, a brincadeira e a celebração são os mecanismos fundamentais que recarregam a energia emocional. Eles garantem que o gigante interno não acorde apenas para trabalhar em uma nova prisão emocional. Nossa, uma nova prisão emocional. É uma imagem muito impactante. O gigante acorda para desfrutar da liberdade. Sem o dia de folga, o sistema entra em curto-circuito. Isso explica muito sobre a epidemia de cansaço moderno e a síndrome de burnout que vemos por aí. A pessoa conquista tudo e se sente miserável. Exatamente porque as regras estavam erradas e faltou o lúdico. E isso deságua de forma perfeita no encerramento da obra. O capítulo 26, a conclusão do autor sobre o destino humano. A mensagem ali é muito maior do que o indivíduo. Sim, a mensagem final foca não apenas no próprio umbigo da pessoa, mas no impacto monumental que o indivíduo, quando está plenamente no controle de si mesmo, pode ter no mundo ao seu redor. Os exemplos citados ali no final são o verdadeiro ápice dessa filosofia. Tem a história do Ed Roberts, certo? Sim, o texto narra a vida do Ed Roberts, um homem que viveu confinado a um pulmão de aço. Uma limitação física extrema. Extrema. Mas ele recusou-se veementemente a aceitar que a paralisia do próprio corpo seria o limite da sua influência no mundo. Que ele fez. Ele usou todas essas ferramentas internas e forçou a sociedade americana a reavaliar as barreiras arquitetônicas. Ele mudou praticamente sozinho a visão de uma nação inteira sobre as pessoas com deficiência física. Incrível. E o texto também cita a compaixão universal de Madre Teresa. A lição central que eu extraio daqui é que quando uma pessoa domina a mecânica interna da dor e do prazer, alinhando as suas regras a um propósito que serve aos outros... A capacidade dessa pessoa de moldar a história não tem limites. Não importa a condição física ou a conta bancária. E para manter essa roda de impacto girando, o autor propõe um conceito definitivo, que permeia todo o fim do livro. O que é? Melhoria contínua e incessante. Isso. Não estamos falando de exigir saltos quânticos diários da nossa própria mente, mas de fazer a pergunta consistente. Como posso otimizar pelo menos 1% desta área da minha vida hoje? Pode ser 1% no vocabulário que você usa com seu parceiro. Ou na forma de ouvir um colega de trabalho, ou na organização financeira. A ideia é a recusa veemente à estagnação. Viva plenamente, seja o exemplo e espere milagres através da ação diária. É isso. O domínio de si mesmo não é um destino estático onde a pessoa chega, tira uma foto e pendura chuteiras. Longe disso. É um estado de vigília ativa. O sistema nervoso, as nossas emoções e as palavras que escolhemos são ferramentas muito afiadas. E, uma vez que nós compreendemos que o controle absoluto sobre eles está a apenas uma decisão instantânea de distância, A inércia deixa de ser uma fatalidade biológica. e passa a ser unicamente uma escolha consciente. Exatamente. E é com esse peso extraordinário de responsabilidade, a clareza de que a mudança profunda está sempre disponível no exato segundo em que os nossos padrões se recusam a aceitar o cenário atual, que nós encerramos a nossa análise detalhada de hoje. Foi uma jornada intensa. Muito. Nós vimos como redirecionar o GPS da dor e do prazer, como reprogramar as regras rígidas de felicidade que antes nos limitavam e como até mesmo o simples ato de brincar e relaxar protege o nosso futuro a longo prazo. Tudo conectado para despertar esse potencial. Mas bom, considerando tudo isso, nós queremos deixar um questionamento inédito para quem está nos ouvindo refletir ao final. Se o cérebro humano evoluiu primariamente para fugir da dor, como nós vimos aqui, e se nós usamos todas essas ferramentas de recondicionamento para remover o atrito constante ao sofrimento interno das nossas vidas, Certo. o que acontece quando finalmente alcançamos esse estado de autocontrole, livre daquela dor excruciante? Nós corremos o risco de extinguir a própria faísca de insatisfação que forçou a humanidade a evoluir até hoje?
Ou será que, ao dominarmos a dor, nós descobriremos um combustível interno inteiramente novo, baseado apenas na alegria da expansão? É uma pergunta profunda. E agora que sabemos que a mudança ocorre em um único instante, a questão prática é: de que forma um instante exato em que você desligar este áudio será um marco zero para elevar o padrão da sua própria existência amanhã de manhã? Fica a forte reflexão para todos nós. Muito obrigado pela companhia neste mergulho profundo. Até a próxima.